Então vamos direto ao assunto. Nós podemos ler no livro do profeta Isaías que no capítulo 9, quando Isaías, 700 anos antes da vinda de Jesus, ele fala, e ele diz: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Profetizado para a Galileia, chamada Galileia dos gentios. Profetizada antes, e quando Jesus ressuscita, o anjo diz: vai, Madalena, avisa seus discípulos que ele já ressuscitou e ele já foi diante de vós para a Galileia dos gentios. Então, nós estamos no lugar profetizado desde o início, que era aqui que nós devíamos estar. A pessoa que nós vamos falar aqui é sobre Maria. E quando nós queremos falar Maria, que eu falo, eu tenho que descobrir e dizer que esta Maria é a mãe de Jesus. Então, quando existem tantas coisas ditas de forma que obscurece um pouco a pessoa de Maria, mas quando nós queremos conhecer esta mulher e o ministério dela na Bíblia, e porque Deus quis que esta mulher fosse escolhida, então nós precisamos conhecer um pouco do que ela diz sobre si mesma. E quando você quer conhecer isso, você vai ouvir Maria no capítulo 2, no capítulo 1, do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, onde está o Cântico de Maria. E entre tantas coisas, ela diz, começa assim no versículo 46, então disse Maria, ela expressou no momento em que ela estava cheia do Espírito. Porque Deus começa o Novo Testamento usando duas mulheres, dois ventres, duas gerações, uma mais velha, uma mais nova. E nós vemos os seus ventres conversando. Do ventre de Maria, o Salvador. Do ventre de Isabel, o que veio para anunciar, o anunciador, João Batista. Então Maria diz, a minha alma engrandece ao Senhor, exulta o meu espírito em Deus,
meu Salvador. Olha este grito desta mulher. Poucas pessoas gritam que Deus enviou o Salvador. Todos nós, pecadores. Esta mulher se confessa pecadora, perdida, porque só quem está perdido precisa de alguém que salve. Então, não existe esse negócio dela ter nascido sem pecado. A Bíblia diz, em pecado me concebeu minha mãe. Então, a partir de Adão, todos somos pecadores. Então, Maria mesma diz que ela precisa de um pecador. Então, nós precisamos olhar para esta mulher do jeito que a Bíblia nos ensina, porque é possivelmente o modo como ela queria ser olhada. Nós vamos estar falando mais de Maria, nós não podemos bagunçar o tempo, porque nós temos um cronograma e temos responsabilidade. Mas gostaria de lembrar que um dia, aqui, onde nós estamos, veio o enviado de Deus. Nós vamos falar algumas vezes sobre Gabriel, tão amigo nosso, tão conhecido, tão querido. Ele veio aqui. É lindo ver que ele primeiro foi lá, na Judéia, nas montanhas, falou com uma mulher. Falou com um sacerdote, Zacarias. Depois de 6 meses, ele aparece aqui. Eu não sei o que Maria estava fazendo, mas ela estava se preparando para que José viesse buscá-la. José já tinha pago o preço dela, seguido todo o ritual daquela época. Então ela se preparava para ser levada por José. Eu gosto de pensar que ela estava entrando no quarto para ver alguma coisa dela, quando de uma hora para outra me aparece quem? O anjo Gabriel. Ele explica para Zacarias que ele atende diante do Senhor. Olha a grandiosidade. Gabriel tem um negócio assim para trazer. A solução do mundo perdido. Ele tem um anúncio maior do que esse, só o de Madalena. Ele recitou. Ele traz de Deus o punhado que Deus guardou para nós. Estava começando um momento novo. Deus estava olhando aquele homem, chega e deposita no ventre de uma mulher uma palavra. Terás um filho. Mas antes ele diz para ela, não te assustes. Todas as vezes que aparece uma visão espiritual, por que será que eles dizem, não te assustes? Porque é diferente. Porque a gente treme todo. Porque a gente fica apavorado. Não te assustes. Ele diz tantas coisas para Maria, mas o que importa é aquela palavra, terás um filho. Como? Ela diz, eu não conheço varão. Eu nunca tive relações com homem nenhum. O que prova que ela era uma mulher amadurecida. O que prova que ela não era uma doidona de pensar que ela ia ficar grávida de qualquer jeito. Ela disse, não, para ter filho precisa mais um. Quando você foi gerada, você precisou do seu pai e da sua mãe. Mas para ser gerado com a palavra, precisa mais um. Precisa o Espírito e a palavra. Palavra mais Espírito, explosão de vida. Lá em Gênesis 1, o Espírito cobria, veio a palavra de Deus, pá! Explosão de vida. Foi embora o caos, começou o cosmos. Quando os discípulos de Jesus só tinham a palavra, não serviram para nada. Mas no dia de Pentecostes, veio o Espírito sobre a palavra, explosão. Aqui
no ventre de Maria vai dar agora uma explosão. O anjo deixa a palavra. Ela diz, como se fará isso? O anjo Gabriel pensou, e ela não sabe. Ela não conhece a equação do Altíssimo. Qual é a equação do Altíssimo? Espírito mais palavra igual explosão de vida. Olhe bem que eu vou cobrar isso no final, porque você já tem o Espírito. Exploda, palavra para dentro. Quando ela diz isso, ele falou muitas coisas para ela e entregou um segredo. Ele deu como exemplo Isabel. Isabel, tu aparenta. Todo mundo dizia que ela era estéril. Está grávida, hein? Maria, este é o 6º mês. Isabel estava escondendo, porque tinha vergonha de estar grávida depois de velha. Ele disse, este é o 6º mês para aquela que diziam que era estéril. Ela concebeu na sua velhice. Olhe bem, está escrito. Foi o anjo Gabriel que disse que Isabel era velha, não sou eu, só estou repetindo. Porque para Deus não há impossíveis. Tanto choque em cima de Maria. Isabel grávida. Um anjo aqui. Você, mãe do Salvador. Ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Aí o Espírito Santo cobriu, pá! Explosão de vida no ventre dela. Jesus. Mas isso foi muita felicidade para ela. Mas o que ficou foi Isabel, velha, grávida, de 6 meses. Ela tem que apanhar água no poço, lavar roupa na potassa, roupa de um sacerdote, cozinhar no fogão de lenha. 6 meses de gravidez. Daqui para frente vai ser tão difícil. Maria, de modo algum, pensou, o que eu tenho no ventre é maior. Não. Ela pensou, eu posso ajudar. O gatilho da misericórdia explodiu naquele coração. Eu acho isso uma maravilha. O gatilho da misericórdia surgiu ali e ela disse, eu vou. Olha, subir para a Judeia não era como hoje. Nós vemos no ar-condicionado e tudo mais. Naquela época não havia asfalto. Nós podemos ver essa vila onde estava. Essa moça deve ter viajado de noite por causa do sol do mar da Galileia. Com certeza levou algum pão, um pouco de água e uma trouxa, porque não tinha Samsonite, nem mochila. E ela foi deixando as gotinhas do Tamir pelo caminho, porque ela não era de ferro. Lá vai esta mulher. E quando ela chega na casa de Zacarias, que ela entra, explosão de encontro. Isabel fica cheia do Espírito e diz, de onde me vem? Que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Ele ainda não tinha nascido, mas Isabel, olha que mulheres, conhecedoras da história, cheias da esperança, viviam um propósito, gente descendente de Abraão. E Maria, e ela confessa, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança dentro de mim saltou de alegria. Olha aqui esse encontro de gerações de mulheres. Deus está começando o Novo Testamento. Quem está anunciando? 2 mulheres. 2 mulheres. Uma velha e uma nova. Portanto, para de pensar que eu não posso anunciar. Maria.
Primeiro a explosão de Isabel. Eu vejo o vento de Isabel daqui e Jesus de lá. Quantos dias de gerado? Não sei. Mas Isabel tinha 6 meses. Aí vem a explosão de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor. Exulta o meu espírito. Você sabe o que é exultar? A palavra hebraica que Maria disse foi gritar, de arrebentar os tímpanos. Em Deus, meu Salvador. Por quê? Porque botou os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O Senhor fez em mim maravilha, grande é o seu nome. Ela sabia que dentro dela estava o maravilhoso conselheiro. Nós precisamos pensar em Maria como aquela mulher que tinha um conhecimento total das Escrituras, da lei e dos profetas. Nesse cântico de Maria, nós vamos ver ela falar da aliança. Nós não vamos poder falar dessa aliança, mas não podemos esquecer um princípio só de aliança. Nós vamos ver que quando Deus chamou Abraão em Ur, ele apontou na ferida de Abraão. Abraão não tinha filhos. Como? Não tem filhos. E aí? Estava com 75 anos, Deus diz, em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Abraão, quando ouviu falar descendência, ele disse, eu vou. Ele não pensou no que estava deixando para trás. Ele viu a promessa de Deus e ele foi. 99 anos. A Bíblia diz, Abraão foi circuncidado quando ele estava com 99 anos, foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, foi circuncidado aos 13 anos na carne do seu prepúcio. Gênesis 17, versículo 23 em diante. Ismael e seu filho, Ismael tinha 13 anos, Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Você segura isso. Ismael e Abraão foram circuncidados no mesmo dia, na carne do seu prepúcio. Meus irmãos, abram o olho com a Bíblia. Quando começa a repetir, por que repete tanto isso? Abraão foi circuncidado, Ismael foi circuncidado, tudo repetir. Você para e diz, Espírito Santo, tem coisa aqui, e eu quero beber. E fique ali. Então, o que está escrito? Depois dos 99 anos, já vou. Depois dos 99 anos, quem é que ele gera? Isaac. Isaac é o filho da circuncisão. Ele só foi gerado por Abraão circuncidado. Quando Abraão gerou Ismael, não tinha circuncisão, e isso faz uma grande diferença. Isaac é o filho da circuncisão. Ismael, me desculpe, mas está escrito que não era. Então, nós precisamos ver Maria, referindo isso aqui, anunciando para nós. E nós vamos nadando nas águas dessa bênção, por isso ele nos trouxe aqui. Nós vamos continuar, mas até daqui a pouco. Um grande beijo. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus,
Tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Então, nós estamos continuando a nossa reflexão sobre uma mulher da Bíblia chamada Maria. Vimos que para entender, para saber verdadeiramente quem é Maria, é melhor ouvir o que ela diz a respeito de si mesma. Primeiro, ela se considera pecadora perdida, precisando de um Salvador. Ela diz: exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador. Ela confessa isso. Então, ela também profetiza que aquilo que Deus estava fazendo ali, o nome dela estaria ligado a um processo de Deus em toda a terra. Por isso, toda a terra me chamará de bem-aventurada. Por quê? Porque eu estou ligada a um processo que engloba toda a terra. Isso é a visão de uma mulher ali em Nazaré, da onde acabamos de sair há 2000 anos atrás. Outra coisa que ela diz no seu cântico, isso é muito importante sabermos, ela diz assim: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Não temos ouvido tanto dessa misericórdia de Deus sobre Israel como ultimamente. O mundo todo ouve, mas acontece que se nós olhamos isso do ponto de vista do que Maria diz aqui na Bíblia, o que nós estamos diante de nós? O que temos? Israel não era o nome de Jacó, irmão de Esaú? Então, por que Maria está falando aqui da misericórdia de Deus sobre Israel? Porque nós sabemos que a misericórdia de Deus é derramada e vai para sempre. Nós sabemos que desde que Israel saiu do Egito, ele está sendo perseguido pela promessa de Esaú. Qual foi a promessa de Esaú para Jacó? Virão os dias de luto pelo meu pai e eu vou matar Jacó. Matar significa extinguir, acabar. Esta promessa ficou em cima. Esaú vai matar Jacó. Os próprios pais de Jacó sabiam que isso era tão sério que mandaram embora Jacó. Tudo bem, na volta, no Val do Jaboque, Deus muda o nome de Jacó. Jacó entra no val, Jacó, e sai de lá Israel. Esaú vem buscar Jacó para matar, mas encontra Israel, não matou. A história vai e eles vão para o Egito. No Egito, Esaú não podia matar Jacó, não podia exterminar Israel. Mas logo que Israel sai do Egito, acaba de atravessar o Mar Vermelho, chegam em Mara, de Mara 3 dias a terra Fidim, chega lá, começa. A Amaleque, que ocupava toda aquela região, dali do Negueb até a península do Sinai. Quem é que habitava ali? Amaleque. Eram os amalequitas. Quem é Amaleque? Amaleque é o filho primogênito de Elifaz. Elifaz é o filho primogênito de Esaú. Então, a promessa de Esaú vai quem para a responsabilidade de Elifaz e a responsabilidade de Elifaz dessa promessa vai para Amaleque. Então, os amalequitas seguram a promessa de exterminar, de matar
matar Israel, que é Jacó. Isso vai acontecer. Ali Deus jura, está escrito Êxodo 17. Deus jura, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Você vai ver então esse que nós chamamos de espírito antissemita permeando, é simplesmente Amaleque. Um exemplo, quando Israel estava cativo na Pérsia, não se levanta aquele homem Ramá, que queria exterminar com os judeus, pagou dinheiro a Assuero, porque queria o extermínio de todos os judeus em 127 promessas. Quem era ele? Capítulo 3 de Esther diz, ele era filho de Hamedata Agagita. Quem era Agag? Não era o rei dos Amalequitas que Saul não quis matar, que trouxe e Samuel passou ao fio da espada. Então, quando Maria fala aqui, no capítulo 2, ela diz, amparou a Israel, tem amparado e vai amparar sempre. Ela desamparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Depois, ela menciona a favor de Abraão e sua descendência, para sempre, como prometeram aos nossos pais. Nós falamos rápido da aliança. A aliança é a promessa de Deus para Israel. Então, quando nós vemos aqui, a Bíblia diz, Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Ora, Maria ficou 3 meses com Isabel. Isabel estava grávida de 6, quando Maria foi para lá. Significa que Maria ficou com Isabel até João Batista nascer. O ventre de Maria foi crescendo. O de Isabel crescia mais. Maria ajudou Israel, e ajudou a Isabel. Com certeza lavou a roupa, assumiu a cozinha, a limpeza da casa, viu os preparos todos para o nascimento de um menino. Maria aprendeu o que era necessário para a hora do parto. Maria não sabia que na hora de parir Jesus, ela ia estar sozinha. Ela ia precisar daquilo tudo e não teria ninguém para ajudar, porque José era carpinteiro, não era parteiro. O que significa? O que nós aprendemos aqui é que quando a nossa mão está aberta para dar, ela está aberta para receber. Maria não sabia que ela foi lá fazer um estágio porque precisava aprender, porque um dia ela está sozinha precisando daquilo tudo. Então, uma das coisas que nós aprendemos aqui é que Maria, jovem, ela creu na promessa do anjo. Ela olhou de uma hora para outra toda a história do povo dela. Era uma mulher conhecedora da lei e dos profetas. Ela, quando soube que podia ajudar, que tinha alguém precisando dela, ela não pediu esforços, ela foi. E ela nunca pensou que ela era mais importante do que Isabel. Nós precisamos ver a visão dessa moça. Era uma visão de quem não se orgulhava daquilo que ela possuía. Ela tinha prazer de ajudar quando ela via que podia derramar aquilo que ela tinha. E o que ela tinha era misericórdia, era força, era juventude, era o desejo de ajudar. Mais tarde, nós vamos ver Maria no momento decisivo do ministério de Jesus. No capítulo 2 de João, nós vemos, passamos ali, é bonito dizer ali, passamos em Caná, da Galileia. A Bíblia diz, no capítulo 2 de João,
que havia um casamento. Olha que coisa. Jesus vai começar o seu ministério num casamento. Isso não está aqui por acaso. Afinal de contas, não é para isso que ele veio. Então, ele vai começar o seu ministério num casamento. Ele entra ali. A Bíblia diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Olhe bem, que a narrativa entra primeiro em Maria. Jesus também foi convidado. Maria foi convidada primeiro, viu? Ele foi com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Coisa de mãe. Vai falar para o filho: ele não tem mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora? Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Estavam ali as 6 talhas de pedra. Eram talhas que eles pegavam um bloco de pedra, cavavam, ficava furado tipo uma bacia, um tanquezinho. Botaram 6, os judeus chegavam ali e faziam suas purificações, lavava pescoço, lavava a mão, lavava rosto e entrava para o casamento. A pergunta primeira que surge no nosso coração: Jesus transforma aquela água em vinho. E quem chegou depois? Se purificou aonde? Não tinha mais água. Só tinha vinho. Ia purificar aonde? Sem purificar não pode entrar. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção: eram 6 talhas. Essas 6 talhas representam 6 alianças, porque aliança é um assunto seríssimo na Bíblia. A aliança edênica, a primeira que a gente chama aliança edênica ou adâmica. Depois vem a aliança noética. Depois vem abraâmica. Aí tem mosaica, davídica e palestiniana. Mas tem uma aliança que não tem nome. É chamada assim, a nova aliança. Nós sabemos que toda aliança é selada com sangue. Quando o profeta Jeremias enuncia a nova aliança, no capítulo 31 de Jeremias, no versículo 31, ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Não vou dizer toda, porque o assunto aqui é Maria. Quando ele acaba de enunciar essa aliança é tão importante, Jeremias 31, 31, que o autor da carta aos Hebreus repete ela na íntegra, em Hebreus 8, 8. Quando ele acabou de anunciar, o povo dizia assim: Jeremias, qual é o sangue que vai selar a nova aliança? Ah, não sei. Deus não falou. Ah, Jeremias, desculpa, mas aliança sem selo de sangue não existe. Então, esse capítulo 31 ficou em suspenso. Lá, depois da última Páscoa de Jesus, quando ele desce para o Getsemane, ali na mesa da última Páscoa, ele toma aquela última taça, que é a taça do grande Halel, porque são 4 taças na Páscoa. A taça do grande Halel, ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele está dizendo para os discípulos:
Sabe aquele negócio lá da Nova Aliança, do capítulo 31, que todo mundo diz que não tem validade porque não tem sangue? O sangue que sela esta aliança está correndo nas minhas veias agora. Porque ele sabia que em 24 horas ele estaria morto e sepultado. Agora vamos voltar para cá. Quem provia o vinho para o casamento era o noivo. O noivo era responsável pelo vinho. Era uma desonra para o noivo se faltasse vinho. Então, o vinho acabou. Tem alguns escritores que dizem porque Jesus chegou logo com os discípulos todos. A mãe dele viu. Mãe observa essas coisas e disse, meu filho, você trouxe muito homem. Agora o vinho acabou. Mas Maria não ficou por aí, não. Quando ela viu, você viu que mulher observadora, atenta. Ela era uma viúva, uma mulher que geria a casa. E ele era o filho mais velho, ele estava começando o ministério. Ele tinha pouco parado com a provisão da casa através do trabalho braçal de carpinteiro. Ela disse para ele, porque ele era o protetor. Meu filho, acabou o vinho. Ele disse para ela, senhora, esse termo mulher para nós brasileiros modernos, às vezes é meio grosseiro, mas naquela época era de muito respeito. Senhora, não é chegada a minha hora. Não sou eu que vou prover o vinho. O vinho eu vou prover para o meu casamento, mas para esse aqui não é. Ela simplesmente entregou nas mãos dele o problema, a solução, e disse para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Olhe bem as palavras dela. Fazei tudo o que ele vos disser. Lá, em Gênesis 41, 55, você vai encontrar uma coisa assim. Gênesis, na época de José com Faraó, versículo 55, sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. Pão. O povo estava com fome, precisava de pão. E Faraó dizia a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, farei. Faraó estava dizendo que toda a provisão para a fome estava com José. Aqui, Maria está dizendo a mesma frase para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. A provisão para cá está com ele. De uma hora para outra, você vê que ali a situação se tornou outra. A autoridade com que esta mulher começa a dar ordem no casamento não era dela, nem de filho dela, nem de ninguém, é diferente. Ela dá esse impulso e ele mandou completar as talhas. E disse, agora leva para provar. Ele transformou aquela água em vinho. O que é que ele estava dizendo? Eu vim para um casamento. E no meu casamento, como todo noivo provê a purificação, no meu casamento, a provisão não será na água, mas será no meu sangue representado nesse vinho. Nós vamos ver que todas as alianças que passaram, elas estão representadas em pedras, pedras. Mas ali no meio deles tinha uma pedra viva, uma rocha viva que se movia no meio deles e que estava cheio de sangue representado naquele vinho.
Então, quando nós pensamos na atuação de Maria ali nas bodas de Caná, nós vamos muito longe. Nós não sabíamos se ela sabia a extensão do que ela fez, mas nós sabemos que Deus, em Jesus, sabia a extensão do que aquela mulher estava fazendo. Ela estava dando o chute inicial para o grande casamento, para as grandes bodas que Deus estava fazendo em Israel, e ia começar porque Deus já trouxe o noivo. O noivo chegou e ele veio para um casamento com a humanidade. Mas ele é uma rocha, ele é a rocha, cheio do sangue, que é o vinho novo que nós precisamos. Quando nós estávamos lá, eu disse para vocês que a gente tinha que olhar sobre essa explosão que Deus começa com a humanidade. Lá no início, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus pairava e cobria o caos. Até o dia que Deus veio e disse, haja luz. A palavra veio ali. E houve uma explosão de vida. O caos vai embora, o cosmos começa, significando que quando a palavra é coberta pelo Espírito, quando se une o Espírito mais palavra, há explosão de vida. Explosão. Nós vemos isso acontecer no ventre de Maria. Quando o anjo deixa a palavra no ventre dela, terás um filho. Ela diz, como se fará isso? Eu vou parafrasear o anjo Gabriel. O anjo Gabriel. Eu sou o anjo Gabriel aí, coitado do anjo Gabriel. E Maria não está sabendo da história. Ela não sabe da equação do nosso Deus. Ela não sabe que quando tem a palavra vai explodir quando o Espírito cobrir. Ela ainda não sabe, mas então eu vou explicar. Maria, a palavra já caiu no teu ventre. O Espírito Santo te cobrirá, haverá uma explosão de vida. E esse ente que de te nascer será chamado Filho do Altíssimo. Aí o anjo diz para ela, o Espírito Santo te cobrirá. Aí Maria pensou, porque ela era noiva de José, comprada. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. O Espírito Santo cobriu, pá, deu uma explosão de vida a Jesus. Olha esta mulher. Esta mulher, ela não pensou um minutinho, eu vou ficar grávida. E que explicação vou dar para José? Não. Ela pensou, que explicação vou dar para Deus? O anjo já tinha dito isso para ela. Ela disse o quê? Ela segurou. Ela teve muita coragem. Maria era uma mulher corajosa. Ela teve coragem de dizer sim para Deus. Você pensa? Quando ela voltou da Judeia, ela estava grávida de 3 meses, José percebeu. Ela ia ser apedrejada. Ia ser apedrejada. Ela confiou. Ela confiou. Foi uma das mulheres na Bíblia que aprendeu a andar em águas profundas da sua fé. Não é? Ela começou a andar em águas profundas. E quando o Espírito cobre, ela fica grávida de Jesus. Então, ali começa uma explosão de vida. Nós vamos ver no Novo Testamento que os discípulos de Jesus Cristo estavam encharcados da palavra. Quando Jesus Cristo ressuscitou,
Ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e da terra, e em meu nome agora não. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Porque vocês têm toda a palavra. Toda. Mas o Espírito Santo ainda não veio sobre vocês. Espera que venha o Espírito para ter explosão. Você vê que aqueles discípulos, 3 anos estudando com Jesus, Pedro sabia de cor. No dia de Pentecostes ele citou Joel de cor. É bom saber a Bíblia de cor. Eu faço questão de memorizar, porque para mim fica mais fácil para pregar e para orar. Para mim. Mas olha, o diabo sabe de cor. Ele tentou Jesus com versículos. Decorar facilita, mas não faz de você um cristão melhor. Não tem nada a ver. Tem pessoas que não conseguem decorar tanto quanto eu. E não significam que são piores. Mas facilita. Aqueles discípulos tinham, na hora de Pentecostes, Pedro abriu a boca e citou a profecia de Joel de cor, onde ele aprendeu com Jesus. Aquilo tudo estava lá. Mas eles estavam presos num salão com medo dos judeus, com toda a palavra, encharcados da palavra, com medo. Na hora que o Espírito Santo veio, houve uma explosão, o Espírito vem sobre a palavra, como no ventre de Maria. Houve uma explosão tão grande que eles começaram, abriram a boca, começaram a proclamar as maravilhas de Deus, saíram dali. Olha, 3 anos com Jesus eles não prestaram para nada. 3 horas com o Espírito Santo sobre a palavra, o negócio explodiu. Porque é a diferença do Espírito com a palavra. Pergunta de Edmeia. Você tem o Espírito Santo? Tem sim. Tem, porque é promessa de Deus. Porque a Bíblia diz, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Na hora que você ouviu a palavra, você creu, você confessou Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, muita coisa aconteceu. Você foi transportada do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Você foi feito filho de Deus. O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro para a eternidade. O Espírito Santo lhe é dado. Você tem o Espírito. Agora, cadê a explosão? Precisa botar a palavra. É o combustível. Por isso Paulo diz, não apagueis o Espírito. Maria teve a palavra dentro de si. A explosão só aconteceu porque ela foi coberta pelo Espírito. Então, que você agora traga a palavra para você ser como no ventre de Maria, uma explosão de vida para a eternidade. Amém. Diga aí, peraí.